Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que trata do que se faz melhor da saúde no mundo, no Brasil, na região norte, especificamente aqui no Pará, em Belém. Hora de Saúde é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente DOL, de Diário Online, DOL, dol.com.br ao vivo. Eu gosto de falar porque nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na América Central, em toda a América do Sul, do Amapá até a Patagônia e na Europa Ocidental toda, lá em cima na Noruega, na Suécia, em Portugal, na França, na Inglaterra, em Luanda, na África, no Líbano, tá? No Azerbaijão, em Baku, tá? E o lugar mais distante é em Perth, na Austrália. Quando acaba o programa, chegam os WhatsApps comentando toda semana. E esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata de todas as doenças neurológicas, por neurocirurgia, neuroclínica, neurointervenção, trata tudo aqui na nossa região, comandada pelos doutores Eric Pascoal e Fernando Pascoal. E o nosso programa de hoje tem como convidada a professora doutora Rafaela dos Anjos Pinheiro Bogoevich Moraes, com I. Nome de rainha, aliás, um nome bem grande, Bogoevich Moraes. A Rafaela Moraes, que é bióloga, mestre em biologia celular, doutora em biologia de agentes infecciosos e parasitários pela UFPA. Ela é tecnologista em pesquisa e atual chefe da seção de parasitologia do Instituto Evandro Chagas. Atua principalmente na pesquisa no controle de doenças como a malária e a toxoplasmose. A Rafaela Moraes, que é minha amiga, tá? Rafa, eu vou te chamar de Rafaela, tá? Pode me chamar de Eduardo. E ela é uma das pesquisadoras do Evandro Chagas. Eu sempre falo que o Evandro Chagas é a nossa referência principal da região. Toda vez que eu estou fora do Brasil e que eu falo que eu sou da Amazônia, todo mundo pergunta se eu faço parte do Instituto Evandro Chagas, que é a referência mundial da Amazônia do Pará. Eu não trabalho no Evandro Chagas, mas como eu sou um dos revisores da revista, eu tenho uma conexão com ela, então eu sempre falo que eu estou conectado ao Evandro Chagas. É incrível, em todos os lugares do mundo que eu já fui, quando eu falo da Amazônia, é o Evandro Chagas a nossa referência. E a minha amiga Rafaela foi convidada hoje para falar de um assunto novo. O que significa? Primeiro, super obrigado. Tá? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. O que é uma só saúde? Que é o assunto da... Antigamente a gente falava coqueluche do momento. O assunto do momento. O que é uma só saúde? Rafaela. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter essa conversa e de falar sobre um assunto atual e vasto. Certo. Antes da gente entrar no conceito de uma só saúde, acho que é importante a gente tratar um pouco sobre a percepção que os povos da antiguidade já tinham sobre a relação da saúde com o meio ambiente. Certo. Um dos exemplos disso é a própria malária, cujo nome vem de mau ar, porque os povos já associavam a malária à ocorrência dos pântanos. E que, na verdade, hoje nós sabemos que não seriam os pântanos, mas sim os vetores da malária que estavam se reproduzindo naquelas águas paradas. Certo. Então, o conceito de uma só saúde, ele vem unir a saúde humana, animal e ambiental, demonstrando que ela forma um grande elo, onde todos são importantes,
E uma frase que caracteriza muito bem o conceito de uma só saúde é: cuidar de um é cuidar de todos. Se nós temos um ambiente equilibrado, nós temos também uma população, tanto humana quanto animal, também saudável, porque ela vai nos proporcionar uma água adequada para o nosso consumo, um clima estável, um solo equilibrado, alimentos nutritivos e seguros para o nosso consumo e assim por diante. Puxa, até que enfim alguém chegou no óbvio. Exatamente. Demorou para chegar no óbvio. Exatamente. Há um mês atrás eu estava em São Paulo e eu sempre, pressão alta, eu sempre mantive meus pacientes em 11, 7, 10, 6. Aí eu estava num jantar, um colega meu lá do Oeste virou e disse: Eduardo, passaram 46 anos para descobrir o que tu falava em 79 e 80, ou seja, o óbvio. Me fala uma coisa, quem são os profissionais que tratam de abordagem de uma só saúde? Esse conceito é muito importante, muito, tá? Porque ninguém pensa nisso, né? Ninguém nunca pensou. Com a evolução do tempo, nas nossas áreas de saúde, cada um fazendo uma coisa diferente, ninguém pensou no conjunto todo. Exatamente. E essa ideia de uma só saúde, não sei quem foi que criou o termo, mas é fantástico. E quais são os profissionais? Como cada um pode contribuir nisso? Na verdade, vários profissionais, tanto da saúde quanto de outras áreas, devem contribuir para a construção da uma só saúde. E daí a gente pode pensar em profissionais tanto da saúde, da medicina humana, medicina animal, ecologia, geografia, tecnologia da informação. Então, são muitos profissionais envolvidos que devem estar integrados e sensibilizados, trabalhando de forma multidisciplinar para que a gente consiga ter uma estratégia que seja eficiente e que consiga, inclusive, emitir alertas, como, por exemplo, de pandemias e surtos que possam surgir e, assim, a gente já agir preventivamente junto à nossa população. A pandemia do coronavírus deu uma chamada de atenção no mundo. Isso. Que ninguém pensava que se você teria outra pandemia, eu acho que desde 100 anos atrás, desde da gripe espanhola, qualquer coisa assim. Esse conceito, quem criou? Foi muito bom você ter chamado a atenção para a situação da pandemia do Covid-19, porque foi exatamente a partir dele que esse conceito da uma só saúde, ele começou a ser posto mais em voga e se chamar mais a atenção para o tema. Porém, desde a década de 80, na verdade, os ambientalistas já chamavam a atenção para essa questão da saúde humana, animal e ambiental. Em 2007, o CDC dos Estados Unidos ele lança um documento instrucional sobre a operacionalização da uma só saúde, porém só em 2022 é que as Nações Unidas fazem uma aliança onde integram a área da saúde, da agricultura e do meio ambiente para que trabalhem em conjunto para essa promoção da uma só saúde. Puxa, como demorou, hein? Demorou e realmente foi a pandemia que veio... Que chamou a atenção. Chamar a atenção. Quando começou a pandemia, a gente pensava, meu Deus, como isso acontece? Me fala uma coisa, em relação a uma só saúde e zoonoses. Primeiro, fala para o nosso espectador o que é uma zoonose. E depois me diz por que elas são preocupantes nesse fator de uma só saúde. As zoonoses são as doenças que podem ser transmitidas entre humanos e animais. Então, quando a gente pensa nesse conceito, ele está totalmente integrado a uma só saúde, porque realmente nós precisamos unir esforços de diferentes profissionais para estar atentos a essas doenças e aos possíveis alertas e agentes infecciosos emergentes e reemergentes que podem afetar a nossa população. E um dado que é importante é que a Organização Mundial de Saúde, ela descreve que 6
de 10 doenças hoje presentes que infectam seres humanos tiveram origem em algum animal. Então, por isso, nós precisamos estar vigilantes para essa questão. Além da Covid-19, como nós já tratamos, que foi um vírus que inicialmente ele estava presente em animais silvestres, mas que se adaptou muito bem ao homem, e aí foi a causa dessa pandemia. Hoje nós também temos um exemplo de uma outra zoonose que está causando preocupação, que é a esporotricose. É uma delas, né? É uma infecção que ela ocorre em formas mais graves nos gatos domésticos, mas que também pode afetar o homem, e que a sua origem provavelmente veio de um avanço das áreas periféricas da cidade, em um ambiente que estava ali silvestre, que estava limitando aquele agente infeccioso, e com isso houve o aumento de roedores, o aumento dos felinos, e aí a transmissão dessa doença que hoje já está afetando diversos municípios do país. Aqui no Pará também? Também. Esporotricose. Esporotricose. Dos gatos. Isso. A partir do meu afeta de forma mais grave os gatos. Essa relação com as mudanças climáticas, hein? Esse é um assunto muito atual e é realmente uma ameaça global. Então, quando a gente avalia o que de alteração pode afetar a saúde humana, está totalmente relacionado. E um exemplo que eu posso dar disso é que essa mudança climática, ela altera as temperaturas de países que antes eram mais frios e que, por exemplo, antes não existia a presença de alguns vetores e que, com o aumento da temperatura, eles têm a possibilidade de se reproduzir e se dispersar nessas novas áreas. Puxa, isso é mega importante, porque toda a ciência, todos os pesquisadores vêm falando de mudança climática faz 50 anos. Mas nos últimos 10 anos todo mundo viu, né? Todo mundo sentiu o quanto mudou. Sim. Todo mundo mudou o clima de todos os lugares. Né? A gente fala hoje com o vizinho me diz, está muito mais quente do que antigamente. Né? Aqui em Belém era um lugar que nos anos 60 não tinha nem ventilador. Né? Hoje ficou um absurdo morar num lugar... Eu lembro que as casas aqui em Belém eram todas altas por causa da ventilação. Né? As casas antigas, eu moro na Cidade Velha, ainda tem aquilo lá. Mas não existia nem ventilador nos anos 60. E hoje é um absurdo você viver com o calor intenso que nós temos, né? Sim. Me fala uma coisa. A gente vai continuar esse assunto, mas como o nosso primeiro tempo acabou, a gente volta já já. Pessoal, só um instantinho que a Rafaela vai explicar tudo isso. Professora, doutora Rafaela, vai explicar tudo isso para a gente já já. A gente volta já já. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos dessa conversa de super informação com a professora doutora Rafaela Moraes,
pesquisadora do Instituto Evandro Chagas e chefe da seção de parasitologia lá do Instituto Evandro Chagas. Eu estou tremendo orgulhoso de ser amigo dela e tratar de ciência com ela. Rafaela, me fala, uma só saúde e região amazônica, já que a gente vive aqui e muito preocupado por causa disso. Uhum. Ninguém se preocupava antigamente, agora está todo mundo preocupado, todo mundo mesmo, em todas as áreas, com todas as pessoas que eu converso da ciência, de todas as áreas de ciência, todo mundo está preocupado com a situação climática. E aí, como fica uma só saúde na Amazônia? A região amazônica, ela possui uma grande diversidade, isso todos nós sabemos, e essa grande quantidade de espécies e esse equilíbrio ambiental, ele precisa estar adequado para que não haja dispersão dessas doenças. Um ambiente equilibrado, ele limita a provável dispersão de doenças. Um dos exemplos, por exemplo, que nós podemos pensar, inclusive, entre região amazônica e essas mudanças climáticas, por exemplo, a questão da água. Hoje, com a seca na Amazônia, algumas populações elas se tornam ainda mais isoladas e têm um consumo de água de uma fonte restrita. E isso aí pode ocasionar o quê? É o aumento das doenças diarreicas. Um outro fator é que a Amazônia, pelas suas características de umidade e temperatura, ela já facilita a propagação de alguns agentes infecciosos. E eu posso citar aqui, por exemplo, o Toxoplasma gondii, na sua forma de oocisto, onde no meio ambiente ele precisa amadurecer para se tornar infectante para o homem. Porém, com o aumento dessa temperatura, isso pode fazer com que esse parasita ele amadureça em um período mais curto. E assim a gente acelere ainda mais a transmissão dessa doença. Eita, isso então... Essas coisas que estavam paradas no tempo estão voltando à toda, né? Isso. Ainda principalmente com a turma contra a vacina. De vez em quando eu paro para pensar... Você acredita que eu estava lendo na internet um dia desses uma discussão sobre a Terra plana? Por incrível que pareça, um monte de gente acredita nisso. Pelo amor de Deus. Sabe assim, discutindo. Eu perdi um tempo, assim, alguns minutos lendo os comentários. Eu fiquei perdido de saber que alguém acredita. Né? Sim. E contra a vacina. Eu conheço um médico anti-vacina, porém você tira em que nível nós estamos. Sim. E como o Ministério de Saúde aborda a história de uma só saúde? Tem relação direta? Tomou conta? Vai cuidar? Sim. Na verdade, o Ministério da Saúde já trabalha no sentido de uma só saúde há muitos anos, antes mesmo da gente consolidar esse conceito. Tá. Por exemplo, nas campanhas de vacinação, no controle de vetores, no monitoramento da resistência desses vetores aos inseticidas, o isolamento de novos patógenos. Então, algumas atividades já estão relacionadas, já estavam há tempo relacionadas com uma só saúde. Porém, com a consolidação desse conceito, o Ministério ele vem trabalhando, por exemplo, em eventos, na formação dos profissionais para sensibilização dessa integração entre esses diversos profissionais para que eles fortaleçam uma só saúde. E, inclusive, o Ministério da Saúde instituiu o dia 3 de dezembro como Dia Nacional da Uma Só Saúde. E também instituiu o Comitê Técnico da Uma Só Saúde, do qual o Instituto Evandro Chagas faz parte. Certo. E um outro ponto interessante também é que foi regulamentada em 2023 a profissão de sanitarista no Brasil.
Só agora? Só agora, apesar de tantos anos do profissional, mas para você ver a importância do tema. E ainda chamando a atenção para um outro fato recente, é que a Secretaria de Vigilância em Saúde, da qual o próprio Instituto Evandro Chagas faz parte, em 2023 passa a ser chamada Vigilância em Saúde e Ambiente, demonstrando a importância que o Ministério tem dado ao tema. E o Evandro Chagas, como entrou de cabeça nisso tudo? Sim, o Instituto ele já tem uma história que caracteriza uma Só Saúde desde os seus quase 90 anos que estamos de existência. Isso. Nós trabalhamos no Instituto tanto com sempre foi caracterizado pela saúde humana, animal e ambiental. Então, o Instituto, ele possui as seções, na sua estrutura, possui as seções de virologia, arbovirologia, bacteriologia, parasitologia, entre outras seções, e também a seção de meio ambiente. Então, tem uma seção existe a seção de meio ambiente. Então, as amostras ambientais, existe no Instituto as análises, por exemplo, de água, de alimentos, tudo voltado para a detecção desses agentes infecciosos que podem infectar o homem ou outros animais, mas também a partir de algumas amostras que são coletadas em campo, por exemplo, de animais já infectados ou de vetores, é possível fazer isolamento de parasitos. Parasitos ou outros agentes infecciosos, dos quais a gente pode aprofundar esses estudos e já agir de uma forma preventiva, antes mesmo desse agente infeccioso atingir o homem. Então, esses agentes infecciosos, eles são isolados em laboratório. Dá um exemplo disso. Um exemplo disso é o próprio trabalho que eu tenho feito no Instituto, no qual eu trabalho com a toxoplasmose. Certo. Então, na minha tese de doutorado foi quando eu iniciei o isolamento desse parasita, que hoje nós já temos isolados de diversos municípios do Pará, que foram isolados, por exemplo, de galinhas de criação. Agora assustou. Isso. Carne de suínos vendidas nas feiras. Assustou mais ainda. Isso, mas assim, também é importante dizer que nenhum animal ele é culpado. Lógico. Por qualquer doença, né? Por isso a gente precisa manter o ambiente equilibrado. Agora, e que o consumo seguro também dos animais dos alimentos ele é importante. A gente sempre lavar e consumir as carnes bem assadas ou cozidas. Bem assada e cozida, mata o bicho. Isso, sim. Então, isso, como sempre, o importante é isso, bem assadas ou cozidas. Isso. Já que você está falando disso, deixa eu te fazer uma pergunta. E os alimentos crus, tipo os sushis da vida, tem alguma coisa? Acharam alguma coisa ou não? No Instituto, não tenho conhecimento de que tem algum projeto relacionado, mas existem publicações que já demonstram a presença, sim, de parasitas. E aí, o consumo de carne crua ou mal assada, ele realmente é um fator de risco para a transmissão bem importante, de doenças. Né? Não, isso aí é importante que todo mundo saiba isso, né? Sim, sim. E esse também é um dos objetivos dos nossos trabalhos, é sensibilizar a população e também detectar esses, até mesmo possíveis novas cepas ou novas espécies circulantes. Certo. Como vocês fazem esse trabalho de campo? Esse planejamento todo em todos os municípios e colher sangue da galinha, por exemplo? Bem, isso surge geralmente a partir de uma problemática que nós identificamos em alguma situação, como, por exemplo, de um surto de alguma doença. Então, isso chama a atenção dos pesquisadores e aí a gente
tem alguma hipótese para responder alguns questionamentos sobre aquele problema. Certo. Então, nós delineamos um estudo que ele é todo delimitado, submetido ao comitê de ética, e aí nós, às vezes, tentamos também recursos externos para que a gente consiga desenvolver essas atividades. E sempre também é importante citar o apoio das secretarias de saúde Isso é mega e importante. também da própria comunidade, para que ela esteja sensibilizada e também participativa nesse processo. Puxa, isso é super importante. Sim. Rafaela, já que a gente está falando para a sociedade civil, o que cada um deve fazer em termos de preocupação com uma só saúde? Porque agora vamos chamar a população toda para ajudar, porque todo mundo está vendo que o planeta está deteriorando, né? Aquela história de filmes de ficção antigo de salvar o planeta agora é realidade, né? Verdade. Então precisamos salvar o planeta. Como cada pessoa no dia a dia pode contribuir com isso, hein? Essa é uma excelente oportunidade de colocar para todos, não só os profissionais, toda a comunidade em geral. Como eu disse, é uma multiprofissional, multidisciplinar esse conceito de uma só saúde, mas ele também é participativo e toda a comunidade pode estar integrada. E o fato da população aderir às campanhas de vacinação, tomar medidas preventivas, evitar contato com animais silvestres, também emitir às autoridades sobre possíveis alertas ou condições de saúde, ou ao avistar algum animal doente ou morto, faça essa comunicação. E assim todos podem colaborar para esse fortalecimento da uma só saúde. Puxa, esse conceito é excelente agora, né? Discutindo o óbvio, mas o óbvio era importante. Exatamente, de há muitos anos, né? Mas que agora anos. Fortalecido. Com certeza. Estamos no nosso minuto final, considerações finais e dedica ao programa, tá? Bem, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de sensibilizar a comunidade como um todo sobre essa questão. E eu gostaria de dedicar esse momento aos profissionais sanitaristas que foram homenageados no dia 2 de janeiro. Que bom. Essa semana a gente está gravando hoje é sexta, né? O programa vai passar domingo, anteontem. Então, super importante. Os sanitaristas, eu lembro quando eu era criança, o furadedo, né? Começava por aí, Isso. o pessoal para Filariose linfática. Filariose, à noite, né? Iam nas casas à noite de todo mundo. Depois, a turma da malária. Puxa vida, que bom que isso tudo foi regularizado. Sanitaristas, o programa foi para vocês, tá? E para toda a sociedade que obteve esse monte de informações. A Rafaela volta. A turma do Evandro Chagas tem cadeira cativa aqui no programa. Então eles voltam. Super obrigado, Rafaela. Obrigado mesmo. Turma, como o nosso tempo acabou, uma semana iluminada para todos e até a semana que vem. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones
984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.